Agora é oficial, o Banco Central, ó, imóvel pode ser dado como garantia em mais de uma operação de crédito, ou seja, o imóvel pode ser emprestado para dois bancos, pode pegar dinheiro em dois bancos com o mesmo imóvel. Vem entender isso aqui nesse vídeo, porque isso aqui, desde julho de 25, tá valendo, uma lei que entrou em vigor no ano passado e agora começou de fato poder operacionalizar. E aí, será que os bancos vão querer emprestar? Qual que é o risco? Pode surgir uma bolha imobiliária? Ó, presta atenção então, nesse vídeo eu vou te ajudar a entender melhor sobre isso, sobre esses empréstimos e como que vocês podem também entender, ganhar dinheiro, poder usar esse imóvel como garantia e tudo mais. O que tu vai fazer? Primeira coisa, se tu não tá inscrito ainda no CCI, tem que te inscrever no CCI. CCI, Conexão Crédito Imobiliário, o maior evento gratuito de crédito do país. Já treinei mais de 120 mil corretores de imóveis nesse evento. E esse próximo evento a gente vai ter aproximadamente 25 mil pessoas. 25 mil pessoas participando e tu não tem coisa errada, né? Vai estar aqui ou lá no meu Instagram, pelo link da bio. Tu pode inscrever agora, já curte o vídeo aqui, se inscreve no canal e vamos falar sobre esse assunto que é super importante. Primeiro entender que sim, agora vai poder mesmo, tá? Se o banco quiser emprestar, já tendo um empréstimo, já tem lá um empréstimo, mas o banco também quer fazer? Pode. Por exemplo, eu tenho uma dívida na Caixa, eu tenho um imóvel de 300 mil, um exemplo aqui. Tem um imóvel de 300 mil reais. E esse imóvel está financiado pela Caixa. E aí, eu tenho uma dívida baixa, por exemplo, 100 mil reais. E eu estou precisando de dinheiro. E aí, eu quero pegar um empréstimo e dar esse meu imóvel como garantia. Antes, o que eu precisava fazer? E aí vai dizer que, por exemplo, eu podia ter uma dívida barata aqui, 7% ao ano. Dívida no Minha Casa Minha Vida. Antes, se eu quisesse pegar um crédito, um home equity, por exemplo, Murilo, o que é o home equity? Aquele tipo de empréstimo onde tu dá o imóvel como garantia e pega o dinheiro. O home equity no Brasil, ele é pouco explorado, mas ele cresce muito a cada ano. E ele vai crescer cada vez mais, vocês vão ver. O home equity é um baita de um produto, né? É um crédito que é muito mais barato do que linhas tradicionais. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo sem garantia de imóvel, CDC, qualquer outro tipo de empréstimo é mais caro que o home equity. Mas tu tem um home equity, por exemplo, a 18% ao ano. Como que funcionava antes de poder colocar duas alienações? Se tu quisesse 50 mil a mais, se tu quisesse 50 mil, o que tinha que fazer? Tu tinha que pegar um home equity de 150 mil a uma taxa de 18%. Aí esses 150 mil quitava esses 100 mil e sobrava 50. Só que tu trocava uma dívida de 100 mil a 7% por uma de 150 a 18%. Era muito mais caro. Tu tinha que quitar a primeira dívida para poder fazer a segunda. Agora, não mais. Agora, a regra diz o quê? Murilo, eu posso simplesmente... Vamos lá, apago aqui. Simplesmente eu falo lá, não, eu quero um home equity, eu quero mais 50 mil, tô precisando de dinheiro. E aí, eu boto uma segunda alienação. Isso aqui vai ser muito útil, inclusive a Caixa já está fazendo isso. Se tu tem um financiamento lá de 200 mil reais, aí tu pagou bastante, já tu deve agora 150 só. A Caixa devolve o valor original, tu volta a ter 200 de dívida, ela carrega de novo teu financiamento e te dá isso em dinheiro. A Caixa já está operando com isso. Mas aqui tu pode fazer em qualquer banco. Eu posso ter 100 mil aqui pela Caixa e pegar mais 50 agora, digamos, pego mais 50 mil lá pelo Bradesco, se eu quiser. E isso aqui fica como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. A pessoa vai comprar um carro, às vezes ela não financia o carro. Ela bota o imóvel em garantia, ela bota a hipoteca, né? O pessoal precisa de dinheiro lá, eles pegam no imóvel, porque é um dinheiro muito barato. E aqui, né, 18% ao ano, o pessoal, não, mas é caro. Pessoal, 18% ao ano é 1,5% ao mês. Se for pegar outro tipo de empréstimo, 3%, 4%, empréstimo consignado. O pessoal acha que é barato? 3%. Então, é um crédito que ainda assim é em conta, um crédito pagável, né? Isso aqui facilita muito o novo mercado. Mas, Murilo, deixa eu entender, quanto que eu posso financiar? Isso aqui não pode criar uma bolha imobiliária? Como que funciona os limites? Eu posso ir até quanto? Porque se eu já devo 300, se eu tenho um imóvel de 300 mil e eu já devo lá 80%, 240 mil, eu consigo mais? E aí tem uma regrinha de cotas de financiamento que eu vou ler para vocês. Isso aqui que está aqui é lá do Banco Central. Ó, a cota de crédito poderá ser de até 90% caso seja saque ou sacre. Tá? Sacre o pessoal não usa muito. Na saque vai poder ser 90%, mas isso só em uma hipótese. Se os bancos já estivessem oferecendo 90%. Hoje, poucos bancos oferecem 90%, né? Existem alguns, mas poucos. Se não, na hipótese, ó, de o mesmo imóvel servir como garantia a mais de uma operação de crédito, diz que a razão entre soma e valor
valor nominal, deverá obedecer o quê? Da nova operação, não pode ser superior ao limite de crédito aplicável à operação predominante. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se eu já tenho um crédito na Caixa, que hoje é 70%, a operação predominante. Hoje o limite é 70%. Só que se eu tenho uma dívida lá, igual aquele caso, 300 mil, e eu devo só 100 mil, então eu tenho uma dívida, eu devo muito pouco, né? Isso aqui é quanto? 33%. Então significa, essa regra diz que a operação predominante qual é? A operação predominante é que eu tenho mais crédito entre as razões. Então se eu quiser mais 50 mil, ou mais 70 mil, por exemplo, nesse caso aqui eu poderia. Por quê? Porque diz que o limite da cota fica o da primeira operação, que é a operação predominante. Murilo, mas o home equity, a cota máxima não é 60%? 60% home equity? Sim. Então, pelo regramento, diz que eu posso na primeira predominante. Mas as operações de home equity são operações mais caras justamente porque o risco é maior. O cara pega esse dinheiro e ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Posso pegar esse dinheiro e torrar, gastar. Então o risco muito alto. Ou seja, as operações de home equity não costumam ter mais que 60% de cota. Então, assim, não significa que eu posso ir até 70, ou 80, ou 90, que os bancos vão querer assumir esse risco. Até porque como é que faz quando tiver que retomar esse imóvel? E se não pagarem? Vou explicar para vocês nesse vídeo também. Tudo que eu tô falando para vocês aqui é isso aqui, um pedacinho. A gente tem muita mudança vindo por aí. Tu tem que estar ou no CCI, que é o maior curso gratuito do Brasil, que vai acontecer nos próximos dias. Se tu tá vendo esse vídeo depois, se já aconteceu, tu tem que estar no financiamento Pro. Não tem como não estar no financiamento Pro nesse ano de 2025 para 2026. Não tem. Se tu é do mercado imobiliário, tu precisa ser aluno do financiamento Pro. Aqui embaixo vai ter lista de espera, não sei se as vagas estão abertas ou não quando tu estiver assistindo esse vídeo, mas é impossível você não participar do financiamento Pro. Quem é do mercado imobiliário, eu chego a falar, né, o cara vai fazer engenharia, eu fiz engenharia, tu gasta 200 mil numa faculdade. O médico gasta $500 mil numa faculdade. Aí o cara entra no mercado imobiliário, gasta R$1.000 para tirar o Cresce e não quer se especializar. Olha, esse cara não merece vender, né? Então, se tu é do mercado imobiliário, já vê se a vaga tá aberta, se não tá, e entra no financiamento Pro. É indispensável estar no mercado imobiliário. Seguindo aqui no home equity, então significa o quê? Que os bancos podem ofertar. E se o banco falar assim, não, o cara já deve 70% de imóvel, não quero, eu vou limitar em 60%. Pode acontecer. Isso vai depender da instituição. E eu acredito que elas vão ser muito cautelosas, ainda mais nesse início, né? 1º de julho de 2025 é que foi homologado. Então eu acredito sim que os bancos serão muito cautelosos. E, falando sobre as garantias, Murilo, e aí se a pessoa não paga? Como é que funciona? Bem rapidamente, então vai ter a primeira alienação, e vai ter a segunda alienação. Na matrícula vai ter as duas. Se o cara não pagar qualquer uma delas, não pagou essa ou não pagou aquela, como que funciona o consórcio de garantias? O primeiro alienante, ele tem preferência. Então, por isso que os bancos vão cuidar muito. Porque tem que botar esse imóvel no leilão. E no leilão ele vai ser vendido com desconto. E aí tem que pagar o primeiro alienante. Primeiro ele tem mais garantia. Primeiro tá mais de boa. O dinheiro que sobrar depois de pagar isso aqui é que vai pagar o segundo. Então, os bancos entendem que existe um baita do risco aqui. E por isso que provavelmente eles vão continuar mantendo muitas vezes cota de 60%, 50%, principalmente quando tiver outro banco antes. Ou se for o mesmo banco, aí é mais fácil. Aí o mesmo banco pode pegar a dívida lá toda e jogar tudo de uma vez só. Mas ser um segundo alienante tem risco. Isso aqui eu tô explicando muito por cima, né? Faço um vídeo explicando em detalhes como funciona o consórcio de alienação, né? Consórcio de garantias, como que funciona. Mas deu para te entender bem essa nova regra, né? Deu para te entender bem que vai começar a ter mais crédito. Não significa agora que o imóvel está financiado que vai ser toda aquela função de quitar para fazer um outro crédito. Não, agora pode ter duas alienações no mesmo imóvel. Isso ainda não faz parte do CCI ou do financiamento Pro, perdendo tempo, tá? Procura aqui embaixo para te inscrever ou no CCI, que depois, quando tu fizer o CCI, tu vai entrar no financiamento Pro, ou se tu estiver com as vagas abertas, entra que a gente vai se ver todos os meses, pelo menos 3 vezes por mês. Isso só lá dentro mesmo, né? Beijo no coração.